A Deus pela tecnologia que nos conecta. Aqui estamos nós nesse tempo de dificuldade, mas ao mesmo tempo todos nós estamos conectados através da rede social. Isso é bom, estamos utilizando essa ferramenta para aquilo que é bom, que é para levar até você essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus que hoje ela é muito apropriada para a sua vida e para o seu coração. O tema de hoje é sobre paciência e perseverança. Meu Deus, que tema apropriado para esse tempo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto, e eu quero estudar com você essa palavra hoje sobre esse tema, a respeito de paciência e perseverança. Oh, que bênção! Você que nos acompanha em casa, se você puder, pegue a sua Bíblia e vamos então ler juntos Tiago, capítulo 5. Vamos ver qual é a recomendação dessa palavra para a minha vida e para a sua vida. Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Está escrito: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. A Bíblia relata a história de muitos profetas. Se você ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Ageu e tantos outros, como Elias, Eliseu, você vai ver por toda a Bíblia profetas que enfrentaram duras dificuldades, como está escrito aqui na carta de Tiago. Profetas que passaram por provações. E está escrito: tende como exemplo de paciência esses homens, ou seja, como eles reagiram diante do sofrimento. Então hoje eu quero que essa palavra invada o seu coração, mas ele também usa agora uma outra figura. Diz: considerem felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? Quem aqui nunca ouviu falar de Jó? Jó é uma referência para toda a humanidade. Até pessoas que não são cristãs conhecem a referência que é dita sobre Jó como homem de paciência. Talvez essa pessoa nunca leu na Bíblia a história de Jó. Como o próprio Tiago diz: vocês ouviram falar de Jó? Ou seja, vocês já leram a história de Jó? Já tomaram conhecimento do sofrimento que Jó passou? Mas diz: Jó foi um homem que teve perseverança e paciência. Mas no decorrer da ministração, eu quero mostrar para vocês que Jó tem duas fases de paciência. E é justamente sobre esse tema que eu quero ensinar para você. Um fator da paciência associado a um lado de você ser paciente sem revelação, e você ser uma pessoa paciente com a revelação da palavra de Deus. Então ele diz mais: um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela trata sobre paciência e perseverança. E é lógico que é um tema muito apropriado para esse tempo. É uma palavra certa para um momento como esse. Mas eu quero que com essa palavra de hoje, você seja fundamentado em dois pilares associados a essa paciência, que é aquilo que é relacionado à perseverança e, de uma certa forma, à fé também. Para que você não tenha uma paciência que seja aquela paciência sem revelação, como foi parte da vida de Jó. Até um certo ponto, Jó foi um homem paciente, sim, mas ele teve um comportamento que não é um comportamento que nós devemos imitar. Depois, Jó, ele continua agindo com paciência,
E aí nós devemos imitar essa outra fase na vida de Jó, quando ele começa a ter uma paciência, mas associando essa paciência à perseverança e à fé. Mas o que é que fez com que Jó mudasse, então, de uma paciência cega, sem conhecimento e revelação, para uma outra paciência, aonde ele começou a andar com perseverança e fé? Foi a partir do momento em que Jó passou a conhecer a Deus, de fato, como Deus era. Quando ele começou a conhecer o caráter de Deus, aí Jó passou a ter outro tipo de paciência. Porque hoje, o que não falta são motivos para as pessoas perderem a paciência. Então hoje, como as pessoas estão? Estão sem paciência porque estão sem trabalhar. Sem paciência porque estão dentro de casa. Sem paciência porque não conseguem ir à praia. A gente aqui em Aracaju, então, né? Sem paciência porque não podem ter acesso a uma piscina, a um lazer, a uma diversão. Para aqueles que gostam do shopping, o shopping está fechado. Para aqueles que vivem no comércio, o comércio está fechado. Até para aqueles que gostam de estar direto na igreja, a igreja não está podendo realizar os cultos. Então, motivos não falta para você não ter paciência. Aqueles que têm filhos elétricos, né, sabem muito bem que não está fácil segurar os abençoados em casa nesse período. Então é televisão, entretenimento, é lanche o dia todo, para poder distrair de alguma forma as crianças. E se tem uma criança hiperativa, pronto, aí é que o negócio fica mais difícil ainda. Então, de fato, nós não nos faltam motivos para perdermos a paciência. E até mesmo tem pessoas que já estão até sem paciência de nem querer suportar mais ouvir a palavra coronavírus, né? Eu estive em uma casa essa semana fazendo uma visita e uma criança, a Sarinha, uma criança, disse assim: pastor, não aguento mais não, pastor, a televisão toda hora fala de coronavírus, né? Então, assim, em todos os lugares só se fala do coronavírus. Então, tem gente que não tem nem paciência mais para ouvir falar do coronavírus. Mas eu quero ensinar para você que nós podemos aprender algumas coisas nesse tempo. Nós podemos aprender a desenvolver algumas áreas na nossa vida. E aí nós temos uma paciência, que é uma paciência associada à revelação da palavra de Deus. E aí nós vamos entender essas fases, por exemplo, na vida de Jó. Enquanto Jó, ele tinha uma paciência cega, ele estava meio que atribuindo a Deus aquela fase difícil na vida dele. Jó estava meio assim: deixa pra lá, aconteceu, é assim mesmo. Mas depois ele começou a ter uma outra conduta, e nós vamos aprender pela palavra de Deus hoje como devemos agir corretamente, em paciência, durante esse tempo. Então eu quero pedir a você que tenha paciência para ouvir essa ministração, para nos acompanhar até o final. Vamos então falar sobre 3 aspectos relacionados à paciência. O primeiro deles é que, é claro que em um tempo como esse, a paciência é algo indispensável. É indispensável. Então você não pode nem pensar naquela ideia e dizer assim: não, eu não preciso de paciência. Não. Precisamos e muito. Já expus aqui alguns motivos de que de fato nós precisamos de paciência. Então a paciência é indispensável. Além de ser indispensável, nós estamos precisando nesse tempo de uma dose a mais de paciência. Porque assim, estamos vivendo algo fora do comum. A única coisa boa que não está roubando nossa paciência nesse tempo é o trânsito, né? Quando você sai de casa agora, o trânsito está uma maravilha. Então, em matéria de trânsito, ninguém pode dizer que nesses dias está perdendo a paciência com o trânsito. O trânsito está uma maravilha. Mas tem tantos outros problemas que estão requerendo de nós uma dose a mais de paciência. E eu quero mostrar hoje o caminho aonde você pode encontrar mais paciência para a sua vida. Eu pergunto: você quer mais paciência? Ou você já está no limite da sua paciência?
está daquele jeito assim, já assoprando. Já está daquele jeito assim, já o sistema nervoso já à flor da pele. Já está assim, em tempo de explodir. Eu quero dizer para você que Deus hoje vai conceder para você uma dose a mais de paciência. Amém. E você não vai se desequilibrar. Amém. Amém. Você não vai perder a sua paciência e de repente levar você a ter alguma atitude que lhe traga consequências danosas. Então eu quero que você entenda hoje que você precisa de paciência, não só de paciência, como de uma dose a mais de paciência. Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, está escrito. Romanos 12, 12 diz bem assim: Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Vou repetir, Romanos 12, 12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ou seja, a oração é o meio pelo qual nós recebemos de Deus mais paciência. Desenvolvemos mais paciência. E isso eu quero mostrar para você na palavra algumas coisas associadas a esse tempo. Porque ele diz assim: alegrem-se nesse tempo, sejam pacientes nesse tempo de dificuldade. Então, nesse tempo de dificuldade, você precisa exercer mais um pouquinho a sua paciência. E eu quero falar para você de algo importante associado a essa paciência, que é a flexibilidade. Você precisa ser um pouco mais flexível. Porque se você não for flexível, você não vai suportar durante esse tempo de esticamento. Sabe como por favor, sabe como um elástico? Se eu tivesse aqui agora um elástico, daqueles assim um pouquinho mais largo, e você pode pegar aquele elástico e ver que ele é algo flexível. Então, se eu pego esse elástico e estico ele pode fazer o quê? Ele pode expandir mais. Quanto mais pressão eu colocar, ele vai expandir. Ou seja, o que faz com que ele possa expandir mais? É a flexibilidade. A mesma coisa eu não posso fazer com a régua. Se eu pegar uma régua e tentar fazer isso, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar. Então, a flexibilidade nesse tempo de paciência vai ajudar você a ser esticado mais um pouco. Porque é isso que nós estamos sendo esticados nesses dias. Estamos sendo esticados para poder orar mais. Estamos sendo esticados para poder confessar mais a palavra. Estamos sendo esticados para poder amar mais os nossos familiares que estão ali no nosso convívio agora do dia a dia. Estamos sendo esticados para poder realmente suportar essa situação política em nosso país, essa quebra de braço do governo federal, do Senado, da Câmara Federal, toda uma quebra de braço, todo o jogo político, os decretos que estão sendo lançados, tudo isso estamos sendo esticados. Então nós precisamos de fato ter um pouco de flexibilidade, porque se você não tem flexibilidade, se você for se manter em uma posição de firmeza, tipo assim, não, eu vou abrir meu comércio, não, tem que abrir o comércio, não posso ficar com a minha empresa fechada, você vai quebrar a cara. Se você for de encontro às leis, se você de repente for tomar atitudes contrário às normas de segurança social e falar assim, não, eu vou visitar minha mãe, minha avó, e a avó pensar, vou para o mercadinho, eu vou sair mesmo, eu não posso ficar preso não, agir dessa forma, você vai causar para si mesmo problemas. Então todos nós precisamos dessa dose maior de paciência, e com essa paciência sermos um pouco mais flexíveis. Escute bem essa palavra. Você precisa ser um pouco mais flexível nesse tempo. Segunda coisa associada a essa paciência, Paulo também fala de algo interessante. Além da flexibilidade,
você vai precisar de uma capacidade maior de adaptação. Porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Então você já pode pensar em situações em que você vai precisar se adaptar. O que estamos fazendo como igreja aqui? Nos adaptamos. A que situação? A não poder realizar os cultos. Então, nós tivemos que correr rápido, com toda uma equipe de mídia, gerenciar uma situação. Olha, às vezes você está pensando bem assim, o governo federal não faz isso porque não quer. Não, porque não quer não, porque não é fácil gerenciar uma situação. Nós estamos trabalhando aqui com a nossa equipe de mídia, quero até parabenizar aqui Érica, Rafael, Alan, Tom, Luana, a pastora Sandra, Felipe, que está lá em casa, Rafael Barros, Leandro acompanhando em casa, no suporte do staff, Henrique, João, pastor Kevin, pastor Helena. Então, já tivemos várias reuniões para poder nos adaptarmos a esse tempo. Que situação iríamos fazer? Ficar sem culto? Não. Pode fazer o culto? Também não. Vamos fazer o que então? Utilizar a ferramenta da rede social. Tínhamos recursos? Não. Essa imagem que chega até a sua casa, esse cenário que está aqui todo montado, você não tem ideia do que essa equipe tem feito, do sacrifício que eles têm feito, no tempo que eles estão passando para poder de fato abdicar para que essa palavra, esse culto chegue até a sua casa. Essa equipe estava aqui ontem reunida, hoje chegou aqui às 18 horas, debaixo de chuva, para poder fazer com que essa palavra chegasse até você. Mas para que isso pudesse ocorrer, o que foi feito? A adaptação. Então é imprescindível a adaptação. Mas pastor, mas na Bíblia fala sobre isso? Sim. Filipenses capítulo 4, vamos ver o que Paulo diz sobre adaptação. Filipenses 4, Paulo fala bem assim, no versículo 11. Olha o que Paulo diz, uma palavra tão rica para todos nós sobre adaptação. Paulo diz bem assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Na NVI diz bem assim: eu aprendi o segredo de me adaptar-me a qualquer situação. E é isso que nós precisamos, saber se adaptar a essa situação. Está sendo fácil? Não está sendo fácil para ninguém. É importante que o empresário saiba realmente retomar as suas ações na empresa, saiba se adaptar à sua empresa. De repente sua empresa fechou, você não pode abrir, mas você pode fazer um serviço de home office, pode fazer um serviço de entrega, você pode fazer alguma outra situação. De repente você é um profissional autônomo e você está impedido de atuar na sua área como autônomo, e você agora está, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora se eu não posso sair? Você tem que pensar rápido, orar, e nós vamos orar sobre isso no final. Precisa encontrar em Deus uma direção para você de repente fazer alguma coisa nesse tempo, dentro daquilo que você pode fazer, sem infringir as leis do que está sendo dito sobre esse tempo de restrição, de circulação e tudo mais. Então, assim, a adaptação, ela é indispensável. Agora, o que você não pode ficar pensando ou aceitando é como se a adaptação fosse se estabelecer como algo definitivo para a sua vida. Não, não vai ser. Esse tempo que estamos passando, ele vai acabar. Uma hora vai passar essa situação. Mas você tem que entender que nesse momento você precisa mudar de ferramentas. Você precisa mudar de estratégias para poder de fato usar de adaptação. De repente você está com um problema familiar. E pastor, como é que eu faço com as crianças? Tem que se adaptar.
tem que brincar, fazer casinha, fazer alguma coisa, fazer pintura. Eu já fiz, pastor, faça mais. Vai ter que se adaptar para se adequar a esse tempo que você está com seus filhos em casa agora. Mas o que você não pode é perder a paciência, mas sim se adaptar a esse tempo, sabendo que a adaptação ela será momentânea, não é algo definitivo na sua vida. Então, observe que a paciência ela é indispensável. E uma dose a mais, associando a paciência a esses dois pilares, repetindo, flexibilidade e adaptação. Segunda coisa que eu quero falar agora é que a paciência em si, sem estar associada a algum outro elemento ativo, ela é algo por si só passivo. A paciência é algo muito passivo. Por isso que eu trouxe para perto desse tema, além da paciência, a perseverança. Porque a paciência, só a paciência, é algo passivo. E se você ficar na paciência como algo muito passivo, você pode ter problemas. Aí é onde eu volto agora a falar de Jó. Como Jó estava reagindo diante da tragédia que se abateu sobre ele. Chegou a notícia: Jó, seus filhos morreram. Qual a resposta de Jó? Foi Deus quem deu, foi Deus quem levou. Reação? Nenhuma. Ação? Nenhuma. Jó, você perdeu os seus bens. Jó, seus animais morreram. Jó, você não tem mais nada. Ação de Jó, ou reação de Jó? Foi Deus quem me deu, foi Deus quem levou. Por que Jó estava agindo e reagindo assim? Porque ele não tinha a revelação de quem Deus era. Ele estava pecando? Não. E a Bíblia mesmo diz, em tudo isso Jó não pecou. Mas a Bíblia não diz que Jó agiu certo. Diz que ele não pecou. Pecar é uma coisa, agir certo é outra. Então você de repente pode ter uma atitude que você não está pecando, mas você não está também fazendo nada para que essa situação possa mudar. E você precisa fazer alguma coisa. Por isso que essa paciência, eu associei ela à perseverança, para que você possa ter ações, possa ter reações, possa provocar em você atitudes. E aí você vai dizer assim que, mas Jó continuou assim? Não. Mas por que Jó agia assim? Porque ele não conhecia Deus. Lembra que no capítulo 42 ele disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, por isso eu me arrependo daquilo que eu disse, daquilo que eu falei. Ou seja, eu falei bobagem. Mas por que falou? Porque eu não conhecia Deus. Mas depois disse: mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de contigo andar, eu me arrependo. Aí ele diz: por isso eu sei que os teus planos e os teus propósitos não podem ser frustrados. Então Jó agora teve uma reação. Jó começou a falar, Jó começou a profetizar, Jó começou a declarar palavras de fé. Mas por que Jó declarou palavras de fé? Porque ele passou a conhecer quem Deus era, e aí ele saiu desse campo de paciência passiva e trouxe para si uma paciência com perseverança, e a perseverança associou a fé. Vamos para Hebreus agora, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Vamos ver juntos o que ele diz aqui com essa palavra. Ele diz bem assim: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia. Ou seja, você perseverar. Essa perseverança não é num estado inerte, parado. Tá ruim a coisa. É isso mesmo. Não, você não vai suportar. Você não vai suportar o peso, a pressão do problema.
se você ficar só com a paciência. Por isso que você precisa se mover em fé. Se mover em confissão da palavra. E quanto mais você se move, essa perseverança, ela provoca uma reação, uma ação. E você começa a se mover em fé, a declarar. Ao passo em que você está se movendo em fé, perseverando, coisas estão acontecendo. Mas eu não estou vendo. Mas lá, no mundo espiritual, você está gerando coisas para a sua vida. Por isso que você precisa perseverar. Sair dessa condição de só estar tomando a pancada, só vendo as coisas acontecendo sem ter nenhuma atitude. Se você fizer isso, eu volto a dizer, você não vai suportar. Você não pode ficar nessa condição, desse erro, de aceitação, de complacência, de passividade. É assim mesmo, com essa linguagem de tanto faz. É assim mesmo, Deus está no controle. Olha, essa expressão me deixa às vezes com os braços se coçando. Eu fico nervoso quando ouço expressões tipo assim, Deus está no controle, que pode ser algo que está expressando uma fé, mas na verdade está atribuindo a Deus algo que não é Deus que tem que fazer. Porque se Deus está no controle, Deus soberano faz tudo, não havia necessidade de termos fé. Mas a fé vem para nos movermos. Então você precisa sair dessa complacência, com essa linguagem de que mas é assim mesmo, se eu perder o emprego, né? É assim mesmo, se o comércio não der certo, todo mundo está passando. Não. Você não pode aceitar isso não. Porque se você continuar assim, você vai acabar daqui a pouco murmurando. Você vai acabar daqui a pouco desanimando. Você vai acabar daqui a pouco indo para um quadro de depressão. Por isso que essa palavra de hoje quer levantar você. Amém. Essa palavra de hoje tem como propósito gerar em seu coração uma fé que é capaz de mudar essa mentalidade passiva para uma mentalidade ativa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse quadro vai mudar. Amém. Você precisa se levantar em fé, amém, em perseverança. Se você não agir em perseverança, você perde espaço. E quanto mais você persevera, você conquista território, você conquista espaço. E você talvez hoje não possa conquistar espaço físico, mas você pode conquistar no âmbito espiritual. E a terceira coisa que eu quero associar a essa palavra hoje é que a perseverança, ela é uma força sobrenatural, que ela é gerada no seu interior a partir do momento em que você ora, mas você ora com um sentimento de luta. Você ora com um sentimento de insatisfação com a situação. Mas não é aquela insatisfação murmurando. Você acha que nós estamos nos adaptando a essa situação, mas ao mesmo tempo felizes com ela? Não. Felizes não. Adaptados sim. Felizes não. O que nós queremos e cremos? Que essa situação vai se restabelecer. Amém. Esse tempo vai passar. Então, quando nós oramos com esse sentimento de luta. Não. O diabo não vai nos roubar esse tempo, não. O diabo não vai conseguir nos entristecer, não vai conseguir afastar as pessoas, não vai conseguir desviar as pessoas. O diabo não vai destruir os negócios que as pessoas lutaram tanto para chegar até aqui. O diabo não vai conseguir fechar essas empresas, essas pessoas que passaram tanto tempo desempregadas. Nós temos aqui na igreja pessoas que passaram tanto tempo desempregados e conseguiram emprego em dezembro agora, felizes, carteira assinada, trabalhando, Deus abençoando. Aí vem um baque desse. E vocês não vão ficar olhando para essa situação passivamente, não. Nós vamos orar com um sentimento de luta. O diabo não vai roubar esses empregos. Amém. O diabo não vai trazer desemprego para essas pessoas. Você que está com o seu negócio se erguendo, a sua empresa agora começando a lhe dar frutos, e você está se vendo agora impedido de colher os frutos, o diabo não vai roubar esses frutos da sua vida. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Amém. Deus é um Deus que restaura. Então a oração, ela nos move a termos uma perseverança com uma força sobrenatural. E eu quero que você hoje receba em sua casa, na sua vida, essa força sobrenatural, porque o diabo não vai roubar aquilo que é seu. O diabo não vai destruir os seus sonhos.
O diabo não vai destruir a sua família, o diabo não vai destruir os seus negócios, o diabo não vai roubar a sua paz, não vai roubar a sua saúde, o diabo não vai destruir a sua casa. Mas você precisa ter esse sentimento em seu coração de revolta. E não ficar nesse quadro de complacência, de que, mas é assim mesmo, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Não. Essa porta que Deus abriu não fecha. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, Ele não fecha. E nós não aceitamos fechamento de porta. Nós não aceitamos o quadro em nossa nação que vinha se desenhando com o desemprego, o índice caindo, o índice baixando, a economia do nosso país melhorando. Nós não aceitamos esse quadro. Nós cremos porque Deus é o Senhor da nossa nação. Jesus está entronizado em nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e essa crise não vai destruir, não vai roubar a prosperidade da nossa nação, não vai roubar de forma nenhuma. Nós cremos que vai haver uma mudança sobrenatural. Por quê? Porque Deus converte maldição em bênção. E vamos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Já estou concluindo essa ministração de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Está escrito bem assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Olhe, ele diz: eu oro para que vocês recebam o poder de Deus, a fim de que tenham toda a paciência, mas olha o que Paulo diz, e perseverança que vocês precisam. E essa é a nossa oração hoje, para que você receba no seu interior esse fortalecimento. Esse fortalecimento vai provocar em você ações e reações. O Espírito Santo vai trazer direção. O Espírito Santo vai trazer estratégias. É um tempo difícil, sim, mas ele vai passar. A nossa confiança está em quem? Em Deus. A perseverança, ela te puxa, ela te leva para uma fé ativa, fervorosa e cheia de vida. Sabe o que disse Paulo em 2 Coríntios 4,13? Ele disse bem assim: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e também falamos. Eu quero encorajar você a se levantar agora em oração. Nós vamos orar agora, vamos abençoar a sua vida, abençoar a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você receba força e refrigério no seu interior. Eu quero que você receba paz. Eu quero que você receba um revestimento na sua vida. Eu quero que você receba encorajamento em sua vida. Eu quero que você saia dessa passividade. Amém. Saia dessa condição mental de fraqueza. Saia desse quadro mental de dor, de dúvida, de medo e de angústia. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso, como diz a Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder agora se alcance cada pessoa, que o teu poder alcance cada casa agora, no poderoso nome de Jesus, que toda angústia saia, todo medo saia, toda passividade saia. Oh Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa revestir cada pessoa. Oh Pai, em nome de Jesus, possa promover nele, Senhor, um sentimento de revolta, um sentimento, Senhor, de insatisfação com essa condição. Não um sentimento para agir com irresponsabilidade, mas um sentimento principal para, ó Deus, posicionar em fé, em perseverança, em declarar que o meu Deus é fiel. Aleluia. Declarar que o Senhor vai mover as coisas. Sim. Os céus serão movidos, Pai. Aleluia. Nós cremos que haverá uma outra realidade no Brasil, haverá uma outra realidade em Sergipe, em Aracaju, em cada cidade que as pessoas estão nos alcançando. Haverá uma nova realidade. Nós declaramos no mundo espiritual um novo tempo, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Oh, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.